Amém. Glória a Deus. Nós estamos, nesse mês de março, falando intencionalmente sobre alguns assuntos relacionados à escola de vida. Sobre fé, inclusive hoje de manhã falamos sobre fé. Domingo passado também falamos sobre fé. Se você não veio domingo passado, não veio hoje de manhã, meu conselho é que você não perca essa oportunidade. Qual oportunidade? A gente grava tudo, todas as mensagens, todos os cultos. Então durante a semana, bota lá nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Tá Nova Vida Éden lá no YouTube. Tá lá a mensagem de hoje, você assiste, você vai ser tremendamente abençoado com aqueles princípios ali sobre fé. E eu vou aproveitar essa noite para falar sobre uma matéria da escola de vida chamada Paracleto. Paracleto é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade. É uma das matérias também concorridas, porque eu sou professor da escola de vida que não me importa, eu dou qualquer matéria. Eu estou aqui e falo, eu estou aqui para servir. Qual é o dia, qual é a matéria? Eu ensino. Mas os meus amigos não. Os meus amigos brigam. Não, mas você deu essa aula semana passada, você deu ano passado, agora é minha vez, eu quero essa. E brigam comigo. Eu faço calendário, eles mandam lá. Não, muda, me dá essa, tira aquela, só você que dá essa matéria. Mas não, eu dou o que sobra. Eu dou o que sobra. Tivemos uma reunião lá com os professores lá, eu falei, você quer dar essa matéria, mas não vai dar, porque eu vou dar essa matéria. Mas é porque assim, coincidiu de ser eu, só por isso. Então, Paracletos é uma das que a gente briga lá para quem vai dar, porque é uma matéria maravilhosa. É falar a respeito da pessoa do Espírito Santo. E para falar sobre o Espírito Santo, eu vou contar uma história que aconteceu antes do Espírito Santo iniciar o seu ministério, que foi um encontro que Jesus teve com uma mulher samaritana. Para isso eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo em João, no capítulo 4. Vou começar lendo os 10 primeiros versículos para a gente começar a entender o que está acontecendo. Deixa eu ver também a minha hora aqui. Rafael, rapaz, pela primeira vez o anjo tocou no Rafael. Ele entregou no horário bom. Vou conseguir fazer tudo o que eu tenho que fazer, que é terminar a mensagem antes, para poder orar com vocês. Vou contar um segredo. Toda vez que eu venho pregar domingo à noite, toda vez eu falo, eu vou terminar antes para dar tempo de eu orar, para dar tempo de a gente assimilar o conteúdo, da gente respirar. E eu nunca consigo, irmão. Mas hoje eu vou conseguir. Hoje, quando for, pode marcar. Quando for, daqui a 30 minutos eu acabei a mensagem para dar tempo da gente orar juntos. Hoje vai ser assim. Abriram? João capítulo 4, verso 1 a 10, é aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu vou ler com vocês para a gente lembrar. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário, era o que, irmão? Foi uma ocasional, foi uma coincidência, foi algo que encontrei, ou tinha uma necessidade de Jesus quando saiu de uma cidade para outra passar por ali? Era necessário, havia uma necessidade de passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. A gente que é carioca sabe bem o que é por volta de meio-dia, né? Fresquinho, aquela brisa gostosa, né? Né, irmão? No deserto lá de Samaria. Devia estar quente, né? Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então estava só Jesus com aquela mulher ali. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você que pediria e ele lhe daria a água da vida. Senhor, em nome de Jesus, abrimos as nossas mentes, abrimos o nosso coração, Deus, para receber a Tua palavra nessa noite. Pai, que o Senhor venha falar tudo aquilo que está na sua mente, no seu coração e transmitir para os nossos. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deixa eu falar aqui um pouquinho, só para contextualizar a gente com esse texto, vai ser 5 minutinhos aqui, mas que vai valer a pena. Aqui no versículo 9, João dá para a gente uma informação que é importante para a gente entender esse diálogo, de que os judeus eles não se davam com os samaritanos. Essa questão dessa animosidade entre eles era tão ferrenha. Eu já falei isso aqui, quem fez escola de vida em algum momento já ouviu isso, mas é possível que tenha alguém que não saiba exatamente o motivo. Mas era tão ferrenha ao ponto de, se está passando numa rua, um judeu passar de um lado e tiver vindo um samaritano de encontro, eles atravessam a rua, eles entram numa outra rua, eles chegam ao ponto até de voltar, para não se cruzar. Se cumprimentar, isso não existia. Tanto é que quando Jesus vai falar aquela parábola lá do bom samaritano, de propósito Jesus pega o exemplo para ser aquele o próximo, ele pega um samaritano, que é o cara que quer ajudar, quer fazer tudo o que tinha que fazer. Então tinha uma animosidade muito grande. Vamos entender o porquê dessa animosidade antes da gente avançar. Afinal de contas, é uma degustação da escola de vida. Então eu quero que você fique empolgado para poder fazer as inscrições e começar a estudar com a gente, se você não estudou ainda. Então vamos lá, vamos entender. Quando começou a monarquia em Israel, que Saul ali é ungido o primeiro rei, ele governou sobre todo Israel. O que significa governar sobre todo Israel? Que as 12 tribos de Israel estavam sob o seu governo, sob o seu comando. Mas quando Saul é rejeitado, ele morre e Davi assume, Davi também assume com todo o reino, vou dizer assim. Todo Israel estava ali sob os cuidados de Davi, e o mesmo acontece com Salomão. Mas quando chega em Salomão, há um problema. Há um problema que Salomão começa a abandonar os princípios de Deus. E Deus fala assim: ó Salomão, por causa do seu pecado, o seu reino será dividido. Salomão morre e o filho dele assume o reinado, Roboão, quarto rei de Israel. Só que quando Roboão assume, ele já não assume mais sobre todo Israel. Há uma guerra civil e o reino, o país se divide. Do lado do norte ficam 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos de Israel, elas continuaram se chamando de Israel, e a sede, a capital dela era em Samaria. Começa a fazer um pouco de sentido, né? Samaritano, Samaria. E as outras duas únicas tribos que ficaram ao sul de Israel, a capital deles era Jerusalém, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A tribo de Judá e de Benjamim, eles continuaram sob o comando da linhagem de Davi. Então, essa tribo para o sul, cuja capital era em Jerusalém, aonde o templo fora construído, a adoração, todos os rituais religiosos eram feitos no templo, em Jerusalém, logo na região geográfica que pertencia ao Reino do Sul, cuja liderança estava na linhagem de Davi. E no norte? No norte não, entrou uma outra linhagem de outros reis que não eram de Davi. Inclusive nessa linhagem lá, tem reis como Acabe, que foi um dos piores reis que já reinaram em Israel. Ele não era da descendência de Davi. Esses reis, eles foram muito idólatras da galera do norte. Eles começaram a se afastar completamente do caminho do Senhor. Eles eram um povo mais aberto, ou seja, eles absorviam a cultura dos povos que estavam ali, dos deuses que estavam ali. Inclusive, falando de novo de Acabe, foi ele que se casou com uma mulher famosa, né? Jezabel, e é ele que traz para Israel um deus chamado Baal, né? Baal já existia há muito tempo, só que antes de Acabe, o povo de Israel não tinha problema com Baal. Baal passou a ser um problema, uma pedra de tropeço a partir de Acabe, porque Jezabel não só trouxe Baal para dentro de Israel, como trouxe os seus sacerdotes, como começou a impor a adoração a ele. Então você começa a ver que esses reis do norte começaram a se afastar tanto do caminho do Senhor, que Deus entrega eles para a Síria, e eles vão para o cativo assírio. Quando chega lá, o povo já era aberto, eles absorveram muito rapidamente a cultura assíria. Então aquele povo que estava ali na Mesopotâmia começou a adorar os deuses de lá, começou a se casar com as mulheres de lá, dar as suas mulheres em casamento aos homens de lá, começaram a absorver a questão social, a questão cultural, a questão religiosa deles, ao ponto de perderem a sua identidade. Então você já não tinha mais ali
esse é da tribo de Dan, esse é da tribo de Issacar, esse é da tribo de Zebulon, esse é da tribo de José. Não tinha mais, porque eles já haviam se misturado. Em contrapartida, a galera do sul, que vem seguindo a linhagem de Davi, tiveram alguns reis, a maioria também vacilão, mas alguns reis mantiveram a promessa de Deus a Davi de guardar a palavra, dentre os quais a gente pode lembrar do rei Ezequias, a gente pode lembrar do rei Josias, do rei Josafá. Então esses reis fizeram com que a fúria de Deus cessasse por um tempo. Então eles demoraram quase 200 anos, depois é que eles foram para o asílio babilônico. E quando eles chegaram no asílio, eles não se misturaram. Eles conseguiram manter firme a fé, a cultura, a religião deles, mesmo em terras estranhas. Beleza, 70 anos se passaram no cativeiro e Ciro assina um decreto que libera o povo para voltar para sua terra. Quando o povo volta, lá por ocasião de Esdras e Neemias, quando o povo volta, na verdade quem foi autorizado foi a galera do sul. Só que aí, irmão, imagina que você está preso, escravizado num país e fala: olha, foi autorizado a galera de Israel voltar. O que tu vai dizer? Eu sou Israel também. E nisso vem uma galera junto. Essa galera que veio misturada, elas já vieram com preconceito. Os judeus que se mantiveram começaram a olhar para eles e falar: vocês não são da descendência de Abraão. A promessa feita a Abraão não pertence a vocês. Vocês não vão ficar no nosso meio, não vão se misturar. Começou a segregação a partir desse ponto. E ela chegou a um ponto tão ferrenho, tão ferrenho, tão ferrenho, que é isso que eu falei para vocês, que se um passasse por uma rua e visse o outro, eles se separavam. Então aquele povo que conhecia a promessa a Abraão, queria para si essa promessa, queria ser o descendente. Os samaritanos queriam isso, então eles começaram a se preocupar: e como que a gente vai adorar? Como que a gente vai entrar lá se eles não deixam a gente entrar? Aí o que eles fizeram? Arrumaram um lugar para adorar, no Monte Gerizim. Aí começaram a apresentar sacrifícios, tudo lá no monte. E o tempo foi passando e chegamos aos dias de Jesus, aonde essa animosidade já estava acirrada, ferrenha, no qual não tinha outra forma de haver ali uma reconciliação. Aí Jesus, diante desse cenário, ele está saindo da Judéia, indo de novo para Galiléia, e ele fala: é necessário que antes eu tenha o encontro com uma mulher em Samaria. Para esse encontro eu preciso mostrar para ela algumas coisas, e dentre as quais é que não tem mais separação. Eu preciso mostrar para essa mulher que a segregação que foi construída até aqui, hoje acaba, hoje encerra. Eu preciso dizer para eles que as promessas feitas a Abraão também vão atingi-los. Eu preciso falar para eles. Paulo também estende esse conceito ao ponto de dizer que nós, que não temos nenhum tipo de descendência, pelo menos eu acho que não, né? Não sei, talvez tenha um judeu aí, mas nós que não temos nenhum sangue de Abraão no conceito humano, nós, Paulo vai dizer que cremos em Jesus e nascemos pelo Espírito, somos também descendências dele. Ou seja, isso agora está aberto. Nesse encontro aqui, Jesus estava dizendo para aquela mulher: ó, agora está sendo disponível. Agora, mulher, eu preciso te avisar uma coisa: não tem mais separação. Quando o Espírito vier, nós vamos ver que Jesus fala isso de forma ali dentro. Quando o Espírito vir, acabou a separação, acabou o local. Agora vocês não podem adorar em Jerusalém, agora vocês estão proibidos de entrar lá, mas chegará um tempo breve em que isso não será mais necessário. Você só precisa adorar a Deus em espírito e em verdade, quando Ele vir. Então, eu quero que você tenha o Rafael, quando estava ministrando aqui, achei muito legal isso. Teve uma hora que ele falou assim, ó: eu não sei por que você veio aqui, você veio a esse lugar sem saber como, sem saber o porquê. Eu pensei logo assim no encontro: não é por acaso que você veio hoje a esse lugar. Talvez você esteja: eu vim porque eu estava aqui visitando a minha tia, o meu amigo, o meu irmão, eles estão indo para a igreja, eu fui junto. Ou então você está aqui e nem sabe por que está aqui. Deus sabe. Era necessário que você estivesse hoje aqui para ouvir de Jesus, para ouvir do Espírito Santo: olha só, eu tenho um encontro contigo. Você não precisa viver à margem, separado, longe, distante, afastado. Eu vim aqui para reconciliar todos os povos em um só. Esse é o papel do Espírito Santo.
Esse é o papel que Deus está trazendo para a gente. Eu queria falar um pouquinho dessa questão do Espírito Santo, antes de entrar mais diretamente no texto da mulher samaritana, que eu já até entrei um pouco, né? Mas eu queria só lembrar com vocês o que eu acho muito importante para a gente, do porquê a gente falar do Espírito Santo. Guarda a mulher samaritana. Por que falar tanto do Espírito Santo? Por que a gente tira uma matéria inteira, 4 aulas, vão ser 4 esse ano, 4 aulas, ou seja, 4 horas falando da pessoa do Espírito Santo? Eu gosto de fazer esse lembrete. No Antigo Testamento, quem é que falava diretamente com a humanidade? Quem que estava lá no Jardim do Éden se comunicando com a humanidade? Deus Pai. Mas onde estava o Deus Filho e o Deus Espírito Santo? Com ele, sempre existiu. No princípio de tudo, Jesus estava lá. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então eles estavam lá, sempre estiveram, mas ministerialmente falando. Quem é que se portava, quem é que se comunicava, quem é que tratava diretamente com a humanidade? Deus Pai. E ele fazia isso muitas vezes através de profetas. Ele fazia, no caso do Éden, diretamente com o homem. Então sempre foi da vontade de Deus se relacionar com a sua criação. Essa sempre foi a vontade de Deus. Então Deus, por isso, todos os dias na viração, ele estava lá. Adão, como é que estão as coisas? Como é que foi aí? Está tudo bem? Está trabalhando? Como é que está? Se relacionar. Quando o pecado tira isso de Deus, o pecado tirou isso de Deus. Tirou o relacionamento dele com a sua criação. Quando isso acontece, a criação começou a viver longe do Pai, distante, afastado. O homem começou a ter medo de Deus. O homem não queria se aproximar. Por isso aquela canção que eu gosto tanto, me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Sabe o contexto disso? O contexto dessa canção é que o povo tinha tanto medo de Deus, que eles falavam assim: Moisés, nós não queremos ir lá na presença dele, vá no nosso lugar. Aí Moisés é que ia em nome do povo falar com Deus, e o povo ficava aqui embaixo, olhando lá para cima, aterrorizado. E Deus estava feliz com isso, irmão? Deus fez o homem para se relacionar. Deus queria conversar com o homem igual ele conversava com Adão. E o homem estava afastado. Por isso que depois que Deus dá as tábuas da lei, você lembra qual é a outra instrução que Deus dá logo em seguida? Cria, Moisés, faz para mim um tabernáculo. Aonde? Aqui em cima do monte, para você vir falar comigo aqui, Moisés. Aonde que Deus mandou criar o tabernáculo? No meio do povo. Então o tabernáculo, onde estava a presença de Deus, porque Deus falava com Moisés de dentro do tabernáculo. A glória de Deus estava ali. A glória de Deus estava no meio do povo. Só que aí, o Antigo Testamento inteiro, Deus se comunicando com o povo e Deus falando para o povo. Olha o que Deus falava: está vindo o Salvador, está vindo o Messias. O Velho Testamento inteiro foi Deus, através dos profetas, falando que quem viria? Jesus. E uma das profecias era Emanuel, né? Que quer dizer? Ou seja, Deus estaria com o povo. Aí Jesus vem, João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus Pai estava no meio do povo através do tabernáculo. Deus Filho vem e habita entre o povo. O tabernáculo era fixo, era móvel. E o Filho? Não, era móvel. O tabernáculo ficava lá no meio, paradinho. E o Filho? Se movimentava no meio do povo. Aquele era Deus. Por isso que Hebreus 1 vai dizer que antigamente Deus falava com os homens através dos profetas, mas que naqueles últimos dias tinha falado através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então Jesus era Deus com o povo, era falando com o povo. Por isso que no tempo de Jesus não precisava ter profeta mais. O último profeta foi João Batista, porque não precisava. O próprio Jesus falava. Quem via Jesus, via o Pai. Inclusive isso foi muito forte para aquele povo, porque quando Jesus fala, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo habitar tem a mesma raiz hebraica do verbo tabernáculo.
É como se estivesse dizendo, ele se fez carne e tabernaculou entre nós, ou fez entre nós um tabernáculo. Em outras palavras, Jesus se fez carne e habitou entre nós, assim como Deus habitou no meio do povo. Assim como o povo de Israel no passado viu a glória de Deus através do tabernáculo, nós vemos a glória de Deus através de Jesus. O povo não queria aceitar isso, isso era muito forte. Só que durante todo o ministério de Jesus, não dá tempo de eu te falar, tu vai ter que vir fazer a escola de vida, para você poder ver os textos. Jesus diversas vezes falou, e pelo menos eu vou ler. Jesus diversas vezes falou a respeito de uma promessa. Qual era a promessa? Que ele enviaria o Espírito Santo, um outro Consolador que estaria conosco. Ele fala isso inúmeras vezes. No Antigo Testamento, o tempo inteiro a promessa de que Jesus viria. E Jesus, durante todo o seu ministério, promete que quem viria? O Espírito Santo. Mas essa declaração de Jesus, para mim, é mais forte. E ela é o motivo, que eu vou ler agora, pelo qual a gente perde ali ou ganha 4 horas falando a respeito do Espírito Santo. A importância de conhecermos o Espírito Santo. Por causa de João 16, o verso 7, 8, 12 e 13. Olha o que Jesus fala. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Deixa eu dar uma parada aqui. Se imagine, irmão. Meditar na palavra de Deus, dentre tantas coisas, é se imaginar. Se imagina que você é um discípulo de Jesus, está ouvindo Jesus dizendo isso para você. Alisson, é melhor para você que eu vá. Jesus dizendo que é melhor para você, Alisson, que ele vá. Você ia aceitar isso tranquilamente? Pensa. Jesus, tá bom, então vai. Eu vou ficar aqui sozinho, tá bom, pode ir. Você acha que foi isso que o povo sentiu? Os discípulos? É melhor para a gente que você vá. Não vai, fica aqui, não é melhor não, a gente quer você aqui. Aí ele diz o motivo, mas por que seria melhor você ir, Jesus? Eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Em outras palavras, é melhor ficar com ele do que comigo. É ou não? Se é melhor que eu vá para que ele venha, é melhor que vocês fiquem com ele do que comigo. É claro que Jesus está falando ali no contexto ministerial, irmão. Jesus está dizendo, eu vou porque eu vou ter concluído a minha missão, que é trazer a salvação. E depois que eu concluir a minha missão, é melhor eu ir, para que ele comece a dele. E a missão dele sobre a vida de vocês é que vai fazer toda a diferença de vocês nessa terra. Então, confie em mim, é melhor que eu vá, porque se eu for, ele poderá vir. Aí ele continua dizendo, quando ele vier, quando isso acontecer, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tenho ainda muito para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus está dizendo, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas vocês não têm condições de entender, de compreender tudo. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dará tudo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que hão de acontecer. E ele de fato fez isso. Ele anunciou as coisas que aconteceram no contexto escatológico, né? Levou João, arrebatou João lá da ilha de Patmos, mostrou o céu, mostrou coisas do futuro. Ele revelará coisas para nós através dos dons espirituais, palavra de conhecimento, palavra de profecia, discernimentos. Ele vai mostrar o futuro para a gente através dos dons espirituais, e também ele vai falar para a gente de forma íntima, vai revelar para a gente aqui no pessoal aquilo que a gente precisa fazer. Então o Espírito Santo é que faz isso. Daí, e para acabar essa parte e voltar para o texto do lar, só quero te provar o quão importante é a gente mergulhar profundo no conhecimento do Espírito Santo, saber o ministério dele. Para finalizar, vocês lembram Atos 1, como que Jesus começa Atos 1? Ele começa de uma forma muito legal. Ele começa fazendo uma promessa. Leio depois lá para o final, eu pretendo ler de novo Atos 1. Ele promete a questão do batismo com o Espírito Santo. Vou falar isso no final. Mas lá no verso 5, nós temos aquele diálogo que eu gosto muito, que é o diálogo dos discípulos com Jesus. Porque Jesus, irmão, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e quando Jesus morre, vocês lembram que os discípulos tinham perdido a esperança, né? E agora?
Morreu, acabou. Aí depois de 3 dias ele volta. Aí quando ele volta, imagina a empolgação. É agora, porque os discípulos estavam esperando. Agora que eles já sabiam, convictos de que Jesus era o Messias, havia uma convicção generalizada. Todo mundo sabia, na altura do campeonato, depois da ressurreição, que ele era o Messias. Se ele é o Messias, precisa se cumprir nele as profecias messiânicas. E dentre as quais, diria o quê? Ele vai se assentar no trono de Davi. Ele vai governar para sempre. O seu reino não terá fim. Ele regerá com mão de ferro. Ele vai, então, é agora. Porque ele veio, foi preso, morreu, Herodes se deu bem, Pilatos condenou, César está aí, Roma está dominando, então agora, meu irmão, é a hora. Só que Jesus está falando com os discípulos depois de 40 dias, o que acontece com Jesus, irmão? Começa a levitar, começa a ascender aos céus. Aí o pessoal está vendo, ué, será que ele está indo embora? Ele foi, 3 dias depois voltou, agora está indo embora de novo? Aí até que um dos discípulos não se conteve, não era muito tímido, não estava nem ligando para os outros, não aguentou e gritou: Senhor, será nesse tempo que hás de remir o reino a Israel? Ele perguntou, em outras palavras: cadê as promessas messiânicas de o Senhor reinar? Onde está? É agora? Agora que vai acontecer? Aí Jesus dá aquela palavra maravilhosa, né? Não compete a vocês, Jesus não falou que não vai fazer, ele falou: não compete a vocês saber disso agora não compete a vocês não, isso vai acontecer, eu vou voltar. Depois ele começa a usar João, usar Paulo, usar Pedro para explicar isso, que ele vai voltar, e o reino dele vai ser implantado, sim, isso tudo vai acontecer, num futuro escatológico próximo, eu acho. Mas aí Jesus, enquanto está subindo, não compete a vocês saber os dias e épocas que o Pai estabeleceu para o seu próprio fim, mas tem uma coisa muito importante para agora. Tem algo que isso sim, vocês têm que dar atenção. Isso sim é onde tem que estar o foco de vocês. É disso que eu estou falando o tempo inteiro. É disso que João falou, quando ele disse que ele batizava com água para arrependimento, mas após ele eu viria e faria um batismo totalmente diferente. E isso é importante para vocês no tempo atual. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Isso era importante para aquele povo. Aquilo interessava para aquele momento, aquele contato com o Espírito Santo, aquilo que daria àqueles discípulos a capacidade, dentre tantas coisas, de testemunhar. Testemunhar é algo maravilhoso, irmão. Porque para ser uma testemunha, quase sei nada direito, irmão. Se eu estiver falando besteira, me ajude. Mas para ser testemunha tem que ter visto o negócio, né? Tipo, eu não posso testemunhar de um crime se eu não sei, eu acho que não. Fala aí. Para testemunhar eu tenho que ter visto, né? Testemunhar, tem que ter visto. Quem aqui viu Jesus para testemunhar dele? Quem aqui estava do lado dele aqui, vendo lá, comeu lá? Quem estava? Como que eu vou ser testemunha de algo que eu não vi? Jesus está dizendo: vocês vão receber poder do Espírito Santo para isso, para testemunhar. Por quê? Porque nós vamos experimentar esse poder, vamos experimentar a salvação, vamos experimentar o milagre, vamos experimentar a cura, vamos experimentar uma paz que excede todo entendimento, vamos experimentar uma alegria derramada de forma sobrenatural, e quando a gente experimentar, a gente vai poder testemunhar, a gente vai poder dizer: eu era assim e agora estou assim, eu estava triste, Deus me animou, eu estava abatido e Ele me levantou, eu estava fraco e Ele me ergueu. A gente vai receber poder para testemunhar quando o Espírito Santo vier sobre nós. Daí a importância de conhecermos o Espírito Santo, a importância de experimentarmos o Espírito Santo, e Deus de alguma forma estava dizendo isso para aquela mulher. Vamos lá para João 4, não sai mais de João 4. Jesus de alguma maneira estava dizendo tudo isso para ela. No verso, eu li até o 10, não foi? Li, né? De 1 a 10. Isso. Então vou ler o 11 com vocês. Só um comentário aqui, o 10 ele fala assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus
E quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É muito legal, porque aqui Jesus está falando, tenha isso em mente, tá? De tudo que eu vou falar daqui para frente. Está falando sempre de duas águas, de dois pedidos. Ele está falando, aqui você tem o diálogo que uma hora é uma água física e depois é uma água espiritual. Ele está falando sempre sempre de forma dual aqui no diálogo dele com essa mulher. Tenha em mente que ele fala de uma sede física e uma sede espiritual. A água física só tem poder de matar a sede física. Para matar a sede espiritual, apenas uma água espiritual. Só que aquela mulher estava no campo do físico, no campo do natural, no campo do material. Então, tudo que Jesus falava, tudo que saía da boca de Jesus, inicialmente para aquela mulher, era algo puramente físico. Ela não conseguia enxergar além disso. Aí no verso 11, 12, Jesus fala assim, a disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? A mulher está presa na esfera natural. A mulher está falando de uma água física. Então, tente imaginar, irmão, de novo, se transporte lá, meio-dia, sol quente, você lá naquele poço sozinho, Jesus para ali, a mulher se aproxima, já é estranho porque era um homem e a mulher está encontrando ele. Aí quando o homem abre a boca, ela percebe pelo sotaque que ele não era samaritano, que ele era um judeu. Ela já achou estranho, um judeu falando comigo? Como é que pode? Você sendo um judeu falando comigo que sou uma mulher samaritana? Já estava estranho. Aí quando Jesus começa a falar para ela, me dá água, era mais um homem que só olhava para ela com a intenção de querer alguma coisa, na mente dela. Não tem como você não tem como pegar água, está interessado no meu balde para pegar água para você. E Jesus começa um diálogo, por isso que você está falando comigo, porque está interessado em alguma coisa. Essa era a mente. Ela não conseguiu perceber o que estava por trás. Porque se você lembrar, esse é o capítulo 4 de João. Mas você lembra o que aconteceu no capítulo 3 de João? É algo muito forte também, muito famoso, muito falado. Nicodemos. Jesus havia se encontrado com um doutor da lei, um homem culto, um fariseu, um homem com intelecto acima do normal. E o diálogo todo de Jesus foi: você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Aí agora no capítulo seguinte, Jesus se encontra com uma mulher, um era um homem, outra mulher, um culto inteligente, da alta sociedade, e uma meretriz, uma mulher de baixo escalão, uma mulher ali que não era bem quista ou vista pela sociedade. E o que Jesus vai falar com essa mulher? A mesma coisa. Você precisa entender que a adoração precisa ser em espírito. Você precisa entender, Nicodemos, que tem que nascer do Espírito. Você precisa entender que tem que adorar em espírito. Sempre, nos dois casos, o Espírito precisa estar aí com vocês. E aqui, ela está presa à esfera natural. Água natural. Como é que você vai pegar água para me dar? Você não tem nem com o que tirar. Ela não conseguia enxergar. Aí Jesus, no verso 13, fala assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, apontando para aquela água física, quem beber da água física, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, está falando agora de uma água espiritual, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A mulher continua presa à esfera física, natural. Se existe uma água que eu vou beber e que eu nunca mais vou ter sede, me dá essa água. A mulher foi buscar água que horas mais ou menos, irmão? Meio-dia. Sabe quem fazia isso naquela época? Ninguém. Ninguém fazia isso. Normalmente eram as mulheres que iam pegar água mesmo. Isso era normal, as mulheres. Só que hora que elas iam? De manhã cedinho, antes do sol sair, aquele monte de mulher tricotando. Imagina, falatório. Abençoado, né? As mulheres iam lá e pegava água. Por que ela foi sozinha, meio-dia, com sol quente, carregar uma água na cabeça? Porque nenhuma das outras mulheres queria estar do lado dela. A fama dela a precedia.
Aquela mulher ali, ela não era benquista, ela queria se esconder, ela não queria que ninguém a visse, ela queria no horário que ninguém fosse. Aquela mulher, ela estava literalmente se escondendo ali. Aí Jesus vai falar para ela: tem uma água que se eu te der, mulher, você não vai precisar mais voltar aqui meio-dia, se escondendo de todo mundo, sem querer aparecer para ninguém. Se você beber dessa água, aí a mulher: eu quero essa água, eu não quero nunca mais carregar esse negócio aqui. A mulher ainda está presa na esfera material. A mulher ainda está presa numa água física. E Jesus está ali dialogando com ela, mostrando que tem mais, que tem coisas além ali. É muito interessante que hora nenhuma você vai ver, lendo o texto todo, eu não vou ler todo ele, mas você lendo em casa, você não vai ver hora nenhuma dizendo que Jesus bebeu da água que estava ali. Pode ser que ele tenha bebido, não sei, mas no diálogo você não vê. Agora, aquela mulher certamente bebeu da água que Jesus havia dado para ela. Então aquela água, Jesus estava se referindo a justamente o Espírito Santo. Quando Jesus entra lá em Jerusalém, em uma das suas últimas aparições, que ele vê lá aquele ritual, que era o último dia da Páscoa. Vocês lembram desse episódio? Rafael até me lembrou, ele nem está no meu esboço não, mas eu lembrei. Tu me lembrou lá no gabinete, nem sei por que tu lembrou isso. Tu foi pregar para mim? Ele prega para mim. Ele prega para mim todo dia, aí ele foi pregar para mim lá no gabinete. Aí ele, mas serviu, tá vendo? Serviu para falar, que eu vou lembrar. Quando Jesus vai lá no último dia, que era o dia mais solene, mais importante, que tinha aquele ritual que o pessoal derramava, os sacerdotes derramavam a água. Aí Jesus, ele pega aquela água ali, dá aquele grito, que eu não vou dar aqui agora, porque minha voz já está acabando. Aí dá aquele grito: quem quiser vir a mim, quem quiser vir a mim, quem tiver sede, vem a mim e beba. De graça, ele começa a falar: quem tiver sede, vem a mim e beba. Que ele fala que ele vai dar aquela água da vida, ele vai dar aquela água para quem tivesse sede. E mais à frente ele vai dizer que Jesus se referia ao Espírito Santo que haveria de vir. Então Jesus, ele em momento nenhum dos evangelhos, ele se apresenta como sendo a água. Ele sempre se apresenta como sendo a fonte. Quer beber da água? A fonte é Jesus. Quem é a água? É o Espírito Santo. Agora, como que eu faço para ter acesso ao Espírito Santo? Através de Jesus. Então eu entrego a minha vida a Jesus e Ele me dá o Espírito Santo. Então Jesus está ali com aquela mulher ali, falando isso para ela: mulher, se você soubesse quem está te pedindo, se Ele pediria, Ele te daria o Espírito Santo. E o Espírito Santo, para quem experimenta, quem uma vez tem o Espírito Santo, nunca mais sente falta, tem sede. Pelo contrário, essa pessoa passa a ser como eu. Jesus fala: essa pessoa passa a ser como eu. Uma fonte dessa água, uma fonte desse Espírito. Ou seja, de cada um de vocês que beberem, experimentarem, vocês vão ser fontes do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a fluir de nós, porque Ele habita em nós. Então o Espírito Santo, Jesus está dizendo para aquela mulher: mulher, é disso que você precisa. Você não precisa dessa água, essa água aqui vai matar a tua sede, tu vai ter sede de novo. Agora, se você beber da água que eu te der, se você experimentar o Espírito, mulher, aí você vai ver. Só que a mulher estava entendendo alguma coisa de Espírito, irmão? Isso aí é a gente que está falando aqui. Para a mulher o quê? Era uma água mágica, que tu bebeu, não tem mais sede. Aí o que Jesus faz? Jesus precisa dar um start nela. Jesus precisa dar uma sacudida. Ô mulher, presta atenção, tá com a cabeça aí, o sol esquentou muito você. Só que olha o que Jesus faz. Olha qual é o start que Jesus dá no verso 20. Verso 20 não, 16. E disse Jesus, vê se não parece que a história mudou. E disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Tipo, você está falando de água viva, ele está mandando chamar, o que tem a ver? Aí o que a mulher fala? A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Jesus interrompe e fala: disse bem que não tem marido, porque você já teve 5, e o que você tem agora, ele não é seu marido. A mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Por que ela achou que Jesus era profeta? Qual é a amante que todo mundo sabe que é amante? Ou isso é feito escondido à noite, sem ninguém ver, sem ninguém perceber? Provavelmente o caso dela era algo escondido, algo secreto. Aí vem um homem que ela nunca viu antes, que nem é de Samaria, ou seja, nem pode entrar em Samaria,
que ela não conhece, que é lá de Israel, e fala aquilo tudo da vida dela. O que ela conclui? É profeta. Agora, é importante falar que a gente não está falando do Antigo Testamento não, tá? Onde você tinha profeta o tempo inteiro. Você está falando de um tempo onde há 400 anos não havia profeta nenhum. Depois de 400 anos aparece o primeiro profeta no deserto da Judéia. Não em Samaria, da Judéia. Quem era esse profeta, quem lembra? João Batista falando. Talvez a galera de Samaria até ouviu falar e até quisesse chegar perto de João Batista. Mas há 400 anos Deus não falava através de profeta. Aí João Batista vem e ela percebe, temos um outro profeta aqui. Esse homem aí, ó, esse moço aí que está falando comigo. Vejo que és profeta. Aí que vem o start. Aí já não quero saber mais de água, já não quero saber mais de nada. Aí no verso 20, olha como muda. Aí a mulher começa a mostrar o que fez Jesus ir até ela. Agora a mulher começa a abrir para mim, para você, o motivo pelo qual Jesus falou: rapaz, eu tenho que ir lá para Galiléia, mas antes eu tenho que passar por Samaria, que eu tenho um encontro marcado com uma mulher lá. O que tem nessa mulher de tão especial que Jesus tinha que parar para falar com ela? Agora no verso 20 a gente começa a perceber, a mulher, por mais que ela estivesse longe dos caminhos de Deus, tivesse misturado, não fosse ali uma judia ali, sangue puro, mas aquela mulher tinha dentro de si algo. Ela diz, nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém o local de adorar. Ela tinha uma preocupação, ela tinha uma sede dentro dela, ela tinha algo que incomodava ela. Ela fala: eu quero adorar ao Deus dos meus pais, eu quero adorar ao Deus dos meus antepassados, só que eles estão me ensinando que é aqui, vocês falam que é lá. Aonde é o lugar certo? Qual é o caminho? Ela esqueceu água, esqueceu sede, esqueceu aonde é o lugar certo para eu ter um encontro com Deus em adoração. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, futuro, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não sabeis. Nós, os judeus, adoramos porque a salvação vem de nós. Mas a hora vem. Ele até fala aqui, e agora é. Aqui Jesus rasgou o verbo mesmo. Na verdade não era aquela hora não, vinha ainda no futuro. Vai vir, mas já é agora. Já é agora porque ele quer inaugurar. Ele fala, a hora vem. Ele fala, mas quer saber? É eu que vou inaugurar, e já chegou, eu estou aqui, a hora chegou. Ele diz, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não importa mais onde vai adorar, mas como se adora. Adoração em espírito, adoração motivada pelo Espírito, a adoração cujo Espírito nosso foi recriado pelo Espírito Santo, uma adoração no qual o Espírito Santo nos conduz. É o Espírito Santo, Jesus está dizendo para a mulher, é Ele que vai fazer a diferença na adoração. Não importa o local, não importa a etnia, não importa mais nada, importa você tem o Espírito dentro de você, você está apta para adorar o Senhor. Importa é ter o Espírito Santo. É Ele que vai conduzir, é Ele que vai derramar poder, é Ele que vai trazer a alegria, é Ele que vai trazer a paz, é Ele que vai receber, é Ele que vai nos purificar, é Ele que vai nos perdoar, é Ele que vai nos conduzir. O que a gente precisa? Dele. Tenho Ele, está resolvido. É isso que Jesus está falando para ela. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Adorar em verdade é como se fosse uma adoração verdadeira. E a adoração só é verdadeira se for em espírito, se for inspirada pelo Espírito, se for pelo Espírito. E 38. Mais 5 minutos eu acabo. Vou até chamando, a gente vai cantar a canção. Vem vindo Kátia e Gabriel e o Davi. Porque aí eu vou, enquanto vocês estão vindo, eu já estou finalizando também. Parei em qual? 24 eu li, né? 25 fala, a mulher disse-lhe, eu sei. Muito legal isso. Jesus fala aquilo para ela. Aí ela fala assim, eu sei. Só dela saber alguma coisa, irmão, já tá bom. Só dela saber que quando o Messias viesse, iria revelar tudo, já tá bom. Ela fala, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, olha, essa mulher samaritana estava aguardando o Messias.
Mesmo que houvesse segregação, dizendo que não era para ela, mas ela estava aguardando. Ela estava falando, essa confusão toda, de a gente não poder ir lá adorar, isso tudo vai acabar, porque quando o Messias chegar, ele vai esclarecer para a gente. Aí ela fala para Jesus, já que você é um profeta, já que você é um homem próximo a Deus, então você deve saber disso, que quando o Messias vier, ele vai anunciar tudo para a gente. Ele vai explicar tudo para a gente. Então até aqui, até esse momento, enquanto eles estão ali, até esse momento, a gente vê que a mulher se encontrou com um homem que ela não conhecia, que pede água para ela. Esse homem revela a vida dela. Ela reconhece que esse homem é um profeta. Ela aproveita que ele é um profeta e tira uma dúvida doutrinária a respeito da adoração. Jesus explica para ela. Ela, como se não tivesse entendido bem o que Jesus falou, diz, eu não sei muito bem o que você falou nessa adoração em espírito. Afinal de contas, o que é esse espírito? Quem é esse espírito? O que esse espírito faz? Ela não tinha o Espírito Santo. Ela não entendeu muito bem. Ela falou, mas eu sei que quando o Messias estiver chegando, ele vai me anunciar tudo. Ele vai explicar tudo, vai acabar a confusão. Aí Jesus, pela primeira vez, faz a revelação da identidade dele de forma aberta e clara. Nem por discípulos ele tinha falado de forma aberta. Perguntava, o que vocês dizem? E Pedro, e vocês, o que vocês falam que é o Filho do Homem? Mas abertamente ele vai falar para essa mulher. Aí ele vai e fala no versículo 26, Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Jesus se abre para ela e fala, para você eu não escondo mais, eu sou o Messias. Não espere outra resposta. A resposta definitiva para a sua indagação teológica é essa. Não importa mais localidade, não importa mais nada. Importa é o seguinte, você precisa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier sobre você, você vai ser uma adoradora de verdade e ponto final. E de fato aquela mulher experimentou. Acabou aqui, depois. De fato aquela mulher experimentou dessa água. Porque depois que aquela mulher ouve aquilo, a Bíblia fala, vou parar de ler, ela pega o caneco dela, o cântaro, o negócio lá que ela foi buscar água, e ela larga, porque aquela água não tinha mais valor para ela, porque ela ia voltar a ter sede. Ela volta correndo para a cidade. Uma mulher que ia meio-dia escondida de todo mundo para não ser vista, é uma mulher que andava à noite, durante o dia ela se escondia. Aquela mulher que vai ali, agora chega para lá e fala, eu conheci um homem que disse tudo o que eu faço, que vocês também sabem, todo mundo aí vocês tudo fofoqueiro, sabe da minha vida, e eu estou escondendo, eu não quero aparecer, mas agora eu apareço, porque eu experimentei, porque eu recebi poder ao descer sobre mim o Espírito Santo para ser testemunha. Ele falou tudo a meu respeito, ele falou, não seria ele o Cristo que a gente tanto está esperando? Aí o povo, será? Aí o que o povo fez? Foi lá para conferir. Sabe o que é engraçado dessa mulher com os discípulos? Os discípulos têm uma pausa aí que eles voltam, começam a conversar com Jesus, fica espantado por ver ele conversando com uma mulher e tudo mais. Eles saíram, foram para o mercado, compraram as coisas e voltaram só com o pão. A mulher saiu com nada na mão e voltou cheio de pessoas sedentas para ouvir Jesus. Olha essa mulher. Ela saiu com nada na mão e voltou cheio de almas, cheio de gente. Aí as pessoas começam a ouvir Jesus e falam, realmente ele é o Messias que você falou. Aí eles foram insistir, Jesus, fica com a gente mais um pouco, não vai embora, a gente precisa ouvir mais. Jesus fica 2 dias com ele. Acabou a segregação, irmão. Acabou judeu não falar com samaritano. Acabou judeu não entra no meio dos samaritanos. Acabou, não existe mais. Fica com a gente. Jesus fica. Aí depois de 2 dias o povo fala assim, mulher, não precisa mais falar pra gente. Nós não acreditamos nele mais porque ouvimos você falar. Nós mesmo ouvimos. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Imagina que você está ouvindo direto da boca de Jesus, com o coração aberto. Aquilo entrou no coração deles de uma tal maneira que aquela cidade foi salva. E ali começou aquele povo a experimentar. Inclusive lá no Pentecoste, lá quando a gente começa a ler o nome dos povos, lá tinha samaritanos também experimentando a descida do Espírito Santo, experimentando o poder. E quando o Espírito Santo vem, que se cumpre, para finalizar, que eu disse que a lei no Atos 1 fala assim, estando com eles, Jesus com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Tinha uma promessa que disse, de mim ouvistes.
Ou seja, Jesus já falava dessa promessa o tempo inteiro. Que promessa é essa? João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo ia descer sobre aquele povo, fortalecendo, revestindo eles com poder de tal forma que eles não iam se importar com mais nada, a não ser adorar a Deus de verdade. E para a gente continuar do batismo com o Espírito Santo para frente, dia 2 de abril, na Escola de Vida. Amém? Não dá para continuar, acabou o tempo. Canta daqui, Catita. Eu queria que vocês ouvissem essa canção. Terminei bem, dá tempo de orar. A gente possa adorar a Deus e depois eu quero orar. Depois que a gente cantar, a minha oração vai ser duas, na verdade. Uma é para você que está aqui e precisa de um encontro com Deus. Nunca teve esse encontro, já ouviu falar, mas hoje de alguma forma o Espírito Santo, esse Espírito que a gente está falando aqui, está ardendo dentro de você e você fala, eu preciso me encontrar com Ele. Ou se você se afastou, né? Durante a caminhada você abandonou e hoje entende que precisa voltar. Essa é a minha primeira oração. E minha segunda vai ser para nós que estamos com Cristo, que experimentamos desse poder, mas que muitas das vezes estamos há um tempo ali enfraquecido. É como se tivéssemos tido um encontro com Jesus e depois não nos encontrássemos mais. Ele ficava de canto, a gente ficava do outro, seguindo uma vida religiosa, fraca, desanimada, sem motivação, sem essa empolgação dessa mulher, essa empolgação de largar o cântaro, correr e dizer, olha, eu conheço Ele, vamos lá. Essa empolgação para o trabalho, para a obra, para se relacionar, para falar, para buscar, para ler, para orar. Aí é para gente que precisa desse reencontro também com Deus. Mas depois, vamos cantar primeiro. Beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, O Messias, o meu Salvador. junto ao poço estava eu. Quando um homem judeu viu a sede que havia
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és, só tu és, por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, por quem a minha alma esperou. A fonte Da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, quero beber do teu rio. do teu rio, Senhor. Sacia-me. Sacia nossa sede, lava o nosso interior. Eu quero fluir. Em tuas águas, Queremos beber, Senhor, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Porque